Quantos estão felizes em retornar à casa do Senhor nessa noite? Eu creio que é um privilégio para nós estarmos num ambiente de culto. Sabemos que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Portanto, Deus sabe, pode e estar em todos os lugares. Mas aprove a Deus permitir que tivéssemos um lugar especial, reservado para cultuar o Senhor. E esse é um lugar onde o Senhor está presente, os ouvidos dele atentos e observando cada movimento, cada atitude de cada um de nós. E eu quero crer que nessa noite Deus tem recebido e permanecerá recebendo o culto da sua igreja. Amém? Quero pedir que você, aproveitando que está de pés, abra a sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas. Sei que os irmãos estão aí enganjados nesse projeto, nessa campanha que fala sobre o clamor. E creio que Deus tem uma palavra para nós hoje aqui, dentro desta linha de raciocínio e da continuidade desta importante matéria, que é o clamor ao Senhor. Lucas, capítulo de número 15. Quero ler com você apenas 2 versículos para nós aproveitarmos melhor o tempo que me foi concedido é bastante generoso, quero aproveitá-lo na sua totalidade e também quero deixar os irmãos bem à vontade para glorificar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. O louvor a Deus é algo que surge de dentro para fora e não de fora para dentro. Obviamente que nós, sensíveis ao Espírito Santo, temos que permitir que este entre, absolva em nós a sua palavra e crie em nós um poderoso desejo de glorificá-lo. Lucas capítulo 15, versículo de número 21 e versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, para ficar mais bonito. 23. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Amém? Feche a sua Bíblia, façamos uma breve oração, não invalidando a oração anterior, mas para termos mais um contato com o Senhor pela oração. Pai, nessa noite, clamamos por tua graça, misericórdia. Venha sobre nós nessa noite e que o Senhor venha falar ao coração de cada um de nós, assim como tu queres. Em o nome de Jesus oramos e já te agradecemos. Amém. Tomai o vosso assento. Quero ser grato a Deus por retornar a essa casa de louvor e de adoração, essa linda catedral, a IDEPS aqui do PSUL. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Anderson e de toda a sua comitiva, todos os seus companheiros, pastores, evangelistas, presbíteros. Saudar a todos aqueles que trabalham na portaria, aqueles que trabalham na recepção. A recepção aqui torna-se calorosa desde a hora que a gente coloca o carro dentro do estacionamento. É um negócio impressionante. E a gente fica pensando: rapaz, se eu morasse aqui perto, né, para a gente congregar aqui, seria um privilégio, seria um presente. Deus abençoe, pastor Flávio, como sempre um amigo, um companheiro na obra do Senhor. Queridos irmãos, o capítulo 15 do Evangelho escrito por Lucas, sem dúvidas, é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia, não só do Novo Testamento, mas de todo o cânon sagrado.
Porque o capítulo 15, escrito por Lucas, é o capítulo dos chamados perdidos e achados. Tudo aquilo que se perdeu no capítulo 15 do Evangelho, escrito por Lucas, foi reencontrado. Tudo aquilo que se esvaiu foi reencontrado. No capítulo de número 15, escrito por esse evangelista, que eu costumo dizer que é um dos mais privilegiados dos 4 evangelistas, ele, o evangelista Marcos. Por quê? Porque são os únicos 2 que não foram testemunhas oculares. Eles não estiveram diante de Jesus, ouvindo a doce voz do Nazareno. Eles 2 foram os únicos que tiveram o auxílio do Espírito Santo e, obviamente, daqueles que tiveram experiências mais próximas com Jesus para escrever o que está escrito aqui. Todos aqueles que estudam a palavra de Deus apontam para Lucas como sendo, dos 4 evangelistas, o mais criterioso. Nós chamaríamos de o mais enjoado, aquele que é mais detalhista. Lucas, se tivesse estado com Jesus enquanto Jesus esteve aqui, sem dúvidas, o evangelho escrito por ele não teria apenas os 24 versículos que foram escritos, mas muito mais provavelmente. Então, no capítulo de número 15, diga-se de passagem, está uma tríplice parábola de Jesus. Outra coisa interessante é que nesse capítulo, a tríplice parábola que Jesus contou, somente Lucas trouxe à tona para nós conhecermos. Lucas traz uma história, ou uma das histórias mais lindas que envolveram o ministério terreno de Jesus. Como disse, tudo que se perdeu no capítulo 15 de Lucas foi reencontrado. Nós temos pelo menos 3 coisas que se perderam aqui. Quantas coisas? 3 coisas. Se nós observarmos do versículo 1 até o versículo de número 7, nós vamos encontrar uma ovelha que se perde, mas o pastor apaixonado por ela sai ao campo em busca da mesma, e ao encontrá-la se alegra, cura suas feridas, coloca-a sobre seus ombros, leva de volta em segurança, coloca no aprisco no meio das demais. Mais do que isso, ele se alegra tanto que ele convoca amigos e faz uma festa para comemorar o retorno de uma única ovelha que havia se perdido. Os versículos 8 e 9 desse capítulo contam a história curiosa da mulher que perde uma de suas dracmas. O texto diz que ela tinha uma dracma, ou seja, um colar de moedas de prata. Cada uma das dracmas valia pelo menos o valor de um denário, que era o pago por uma diária de trabalho que começava às 6 da manhã e terminava na hora 1/10, 5 da tarde. Aquela mulher perde uma dessas dracmas, mas ao invés de deixar para lá, ela se interessa, e o texto diz que de forma diligente ela procura dentro da sua casa, acendendo a luz até que a encontre. E uma vez encontrando, ela se alegra tanto que também convoca amigas e vizinhas e também promove uma grande festa. A terceira e última parábola está nos versículos 11 ao 32 e é a maior delas, e é nessa que eu quero meditar um pouquinho com vocês a respeito da temática que os irmãos estão fazendo aqui. Do versículo 11 a seguir, o que me chama a atenção é a forma como essa parábola vai começar, ou as 3 parábolas vão começar. Elas começam por uma censura a Jesus. Jesus é censurado no momento em que ele tem que proferir as 3 parábolas. Todos nós sabemos, irmãos, que todas as vezes que Jesus começava a ensinar, por falar aquilo que nem os membros do Sinédrio de Jerusalém sabiam falar, e muito menos com a autoridade, a propriedade com que Jesus falava, todas as vezes que ele reunia para falar, o grupo crescia tanto e daqui a pouco já não era um grupo, era uma grande multidão. E olha que todas as vezes que a Bíblia fala de uma multidão, ela nunca está falando do que menos do que 3.000 pessoas. Jesus tinha o dom de falar, mais do que isso, Jesus tinha o dom de conquistar a atenção dos seus ouvintes. E mais uma vez Jesus está falando para uma grande multidão. O que vai chamar a atenção dos religiosos e não deixá-los concordar com o que Jesus está ensinando, não é o que Jesus fala, mas para quem Jesus está falando. A censura sobre Jesus acontece porque Jesus não selecionou um grupo de pessoas especiais para ouvir o seu sermão, muito pelo contrário. Jesus aceita todo aquele que quer se aproximar e ouvir a sua palavra, porque as palavras de Jesus são palavras que traz renovo espiritual,
A palavra de Jesus, ela traz renovação, ela traz avivamento. A palavra que Jesus fala, ela traz novidade de vida. E tudo aquilo que está envelhecendo e se tornando podre na vida de alguém, a palavra de Deus é suficientemente capaz de fazer reviver e fazer outra vez renascer. Então Jesus está falando para uma grande multidão, mas o problema é que no meio da grande multidão há dois grupos de pessoas que os religiosos não concordam que Jesus dê atenção a eles. São os chamados pecadores e os chamados publicanos. Diga comigo, pecadores. Diga comigo, publicanos. Quem eram os pecadores do texto do capítulo 15, aqui citados pelos religiosos e pelo próprio Lucas? Os pecadores eram aqueles que não davam lucro ao governo. Os pecadores eram aqueles que não tinham o nome escrito em uma lista de famosos. Os pecadores eram aqueles que não contribuíam, mas estavam sempre jogados às sarjetas da vida. Eram aqueles que, quando as pessoas passavam, diziam: esse deveria não ter nascido, esse não dá lucro para ninguém, nem mesmo para nós e nem para o governo. Mas estavam também ali os publicanos. E quem eram os publicanos? Os publicanos eram os judeus, eram compatriotas dos judeus, eram patrícios, eram consanguíneos. O sangue que corria nas veias daqueles chamados publicanos era o mesmo que corria, por exemplo, nos religiosos de Jerusalém. No entanto, eles eram considerados traidores. Por quê? Porque trabalhavam para o governo de Roma. E todos nós sabemos que Roma e Israel nunca se deram bem. Há quem diga que foram os romanos que mataram Jesus. Obviamente que Deus permitiu e usou os romanos como instrumento para executar um projeto seu. Isaías, no capítulo 53, disse que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Na verdade, a morte de Jesus foi projetada pelo próprio Pai. E por quê? Não porque Ele tem prazer no choro de um filho, mas porque Ele olhava para mim e para você, e se Ele não fosse para a cruz, nós não estaríamos nessa noite de quinta-feira dando glória a Deus e aleluia, e se alegrando no Espírito Santo. Então, voltando ao texto, Jesus está pregando para pecadores e para publicanos. E os publicanos eram censurados pelos próprios patrícios, porque trabalhando para o governo de Roma, alguns deles faziam além daquilo que a sua obrigação lhe mandava. Por exemplo, Zaqueu é considerado um traidor, ou foi considerado um traidor, porque sendo um patrício dos judeus, cobrava impostos mais do que devia. Mas houve um dia que Jesus, passando com uma grande multidão, Zaqueu apenas queria vê-lo, subiu numa figueira brava, mas Jesus, sabendo e sabe todas as coisas, mandou que ele descesse depressa, porque ele estava desejoso de pousar em sua casa. Talvez ainda no trajeto pelo caminho, Jesus fez alguns questionamentos, ou quem sabe apenas o seu silêncio, e ensinou o pobre Zaqueu. E quando chegou na sala da casa, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O que é isso? É Jesus com sua palavra transformando aquele que para os religiosos não tem formas de transformação. Mas tudo que Jesus fala através da sua palavra tem o poder de transformar. Eu sou uma das pessoas que fui transformado pelo poder da palavra de Deus. Queridos, ninguém chegou aqui porque é bonzinho. Ninguém chegou aqui por méritos próprios. Nós chegamos aqui porque o amor do Senhor nos alcançou pela sua palavra. Nos promoveu uma transformação e hoje nós estamos aqui. Com a certeza, às vezes, de que não temos dinheiro na conta, que não temos um nome tão famoso na terra. Mas sabemos que se o arrebatamento acontecer hoje, nós estaremos para sempre com o Senhor. Quando Jesus ouve a censura dos religiosos, Jesus então começa a contar essas 3 parábolas. E a terceira e última parábola é a que nos chama mais atenção. Porque Jesus quer mostrar para a multidão, irmãos, que o clamor, ele é tão profundo, ele é tão eficaz, que não existe nada que não possa sofrer uma alteração se quando clamar a Deus. Ou seja, não há ninguém e não há nada que não possa sofrer uma profunda e genuína transformação e mudança se quando clama ao Senhor. O nosso Deus, como disse Isaías no capítulo 59, não está com suas mãos encolhidas para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Sabe qual é o problema de muitos de nós? É que nós optamos pelo silêncio. O silêncio em vezes é bom, mas há horas que nós temos que clamar, e o clamor move o coração de Deus. Fale para uma pessoa pelo menos: o clamor move o coração de Deus.
Jesus começa dizendo nesse capítulo 15, dos versos 11 a seguir, que um certo homem, e por que um certo homem? Porque nenhum dos personagens das parábolas de Jesus tinha nome, com exceção daquele que aparece em Lucas capítulo 16, que nós conhecemos, e há uma guerra entre teólogos que dizem ser ou não uma parábola, mas isso não nos interessa. No capítulo 15, Jesus começa dizendo que um certo homem tinha 2 filhos, e eu acho intrigante a forma didática e pedagógica com que Jesus ensina as pessoas e faz com que sua palavra seja profundamente atingidora de seus corações. Jesus disse que um homem, ou um certo homem, ele tinha 2 filhos, e Jesus faz questão de dizer que o mais moço deles chegou para o pai e disse: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Todos nós sabemos, irmãos, que na cultura judaica, um filho mais novo jamais recebe primeiro a parte da herança que lhe pertence, mas primeiro o mais velho. Sabemos também que na cultura judaica, isso no Ocidente, em todas as áreas da vida e do mundo, sabemos que a herança constituída por um pai, ela é do filho. Tudo aquilo que um pai constitui, constrói, edifica e junta, vai ser para o filho, mas nós sabemos que há uma regra para que a herança seja entregue a um filho, com a ausência do pai, com a morte do pai. E para os judeus, irmãos, eles levam isso ao pé da letra. Para um judeu, um filho chegar para um pai ainda em vida e perder parte da herança é um insulto, é um desagravo sem perdão. E quando Jesus diz que esse jovem pede a parte da herança, os judeus sem dúvida começam a ouvir aquela palavra, e quem sabe meneando a cabeça deve estar pensando: se esse jovem fosse um jovem real e estivesse no nosso meio, nós iríamos o apedrejar em praça pública, porque nenhum jovem deve pedir ao pai a sua herança enquanto esse ainda está com vida. Mas Jesus ainda vai descer alguns degraus a respeito desse personagem e vai dizer que depois que ele recebe a parte da herança, ele escolhe sair da casa do pai e vai para uma terra longínqua. Isso também deve ter doído na mente, no coração do judeu, porque o judeu, irmãos, é o único povo na terra que orgulhosamente bate no peito, inclusive até os dias atuais, em dizer que pisam numa terra que foi o próprio Deus que a plantou. Eles são os únicos na terra que batem em seu peito orgulhosamente, diz que habitam numa terra, embora não seja uma terra geograficamente enorme, mas uma terra que o próprio Deus plantou na terra para eles morarem, a partir da promessa que o próprio Deus fez a um velhinho de 75 anos, lá na Mesopotâmia antiga, quando este foi convidado por Deus para sair de dentro da sua cabana numa noite escura e estrelada e ser desafiado a contar as estrelas do céu. Obviamente que o velhinho de 75 anos não ousou contar as estrelas, mas disse a Deus, já entregou os pontos e disse: Deus, é impossível contar as estrelas do céu. E Deus lhe dá uma palavra encorajadora e diz: assim será a tua semente, ela será incontável. Aonde você plantar, você vai colher, tu serás uma bênção. Deus lhe dá promessas. E o judeu até hoje, irmãos, é o povo mais orgulhoso da terra. Eles pisam na terra de Israel como quem pisa em um lugar mais do que especial. Quando Jesus diz que esse jovem pega parte da herança e parte para uma terra longínqua, o que vem à mente, ao coração do judeu, é que esse filho, além de tudo, ele é ingrato, porque ele parte de uma terra prometida e dada pelo próprio Deus para uma terra longínqua e distante. Mas Jesus vai mais além. Jesus diz que nessa terra ele gasta tudo que o pai lhe deu de forma dissoluta, ou seja, de forma desregrada, de forma irresponsável, e ele gasta ao ponto de olhar no bolso e ver que não tem mais nada. Isso para o judeu também deve ter sido doloroso. Por quê? Porque os judeus, irmãos, se alguém acha que o turco é econômico, alguém diz: fulano é turco, porque fulano é seguro, fulano guarda tudo que tem e não libera nada. Irmãos, um judeu é muito mais do que um turco, porque o judeu valoriza cada moeda, porque o judeu bate no peito e diz: tudo que nós temos é fruto das promessas de Deus, e eles valorizam aquilo que Deus lhes deu, ao contrário de muitos de nós
no Ocidente, que Deus entrega algo pela manhã e logo à tarde nós já dissipamos, nós já jogamos fora, de forma sem pensar e às vezes sem pensar nas consequências. Mas no judeu não. O judeu valoriza cada moeda, cada centavo que Deus lhe dá. E Jesus disse que esse jovem, além de ir para uma terra distante, ele gasta de forma irresponsável, sem olhar tudo aquilo que o pai havia feito no passado para poder constituir aquela herança. Mas ele gasta tudo, a ponto de não ficar com nada no bolso. Pior do que isso, Jesus disse que ele então começa a procurar emprego, e isso também para o judeu é terrível e inaceitável. Como pode um filho da promessa, um filho de Abraão, sair para uma terra e começar a pedir emprego para um gentio? Ou seja, para aquele que não faz parte da linhagem de Israel, para aqueles que não andam segundo a herança das promessas de Deus. Mas Jesus disse que ele vai procurar emprego, mas o único emprego que ele consegue é o de apacentar porcos. Eu acredito que nessa hora os judeus devem ter meneado a cabeça e devem ter ido no outro mundo, porque Jesus diz que um filho de Abraão, um filho da casa de Israel, está numa terra distante, humilhado, procurando emprego para um gentio, e o único emprego que ele encontra é o de apacentar porcos. Irmãos, para quem não sabe, o porco está no topo da lista dos judeus como sendo um dos, se não o animal mais impuro da terra. O judeu não come carne de porco. Um judeu jamais come uma pizza que contenha bacon. Um judeu jamais passa próximo de um curral de porcos. Um judeu jamais toca num porco. Por quê? Porque para ele é impuro. E Jesus está dizendo que esse jovem, filho de Abraão, sai de casa, gasta a herança do pai, não respeita a presença do pai em vida, não respeita a presença do irmão mais velho, que tinha direito numa terça parte da herança e deveria ser o primeiro a receber da herança, e ele como segundo, mas agora ele vai apacentar porcos. O judeu, irmão, certamente meneou a cabeça e sentiu náuseas quando Jesus fala isso. Mas Jesus ainda vai aprofundar, descer mais alguns degraus naquela história, e vai dizer que enquanto ele apacentava os porcos, pelo seu estômago está vazio, por ele não ter alimento e olhar para um lado e outro e ninguém lhe dar nada, ele desejou comer a comida dos porcos. Eu penso, irmãos, que nesse momento Jesus desce o mais profundo do abismo na consciência arcaica do judeu em relação a Deus. Porque para o judeu o que importa, irmãos, é que a religiosidade esteja em alta. Para Deus o que importa não é a religiosidade estar em alta. O que importa para Deus é termos um coração ligado nele próprio. O que importa para Deus é acordarmos pela manhã e podermos fazer uma oração como o salmista do Salmo 118 disse: este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. O que Deus quer que tenhamos como riqueza é esse elo de ligação, é essa aliança. Queridos, o nosso bem maior não são as riquezas desta terra, embora elas sejam boas. A nossa maior riqueza é a aliança que Deus tem conosco. Quem tem aliança com Deus aqui, levanta a mão. Você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Um profeta do Antigo Testamento disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele estava dizendo, e eu e você precisamos dizer: a minha alegria não depende de fatores externos, a minha alegria é interna, está guardada dentro de mim. Por isso que o diabo não toca, porque a fonte está guardada, a fonte está protegida, e quando menos esperam, a fonte começa a jorrar, e ao invés de murmurar, eu começo a louvar o nome daquele que vive para sempre. Levante a sua mão e adore a este Deus que está no meio da sua igreja essa noite. Jesus disse que aquele jovem começa a desejar comer a comida, em algumas traduções, as bolotas,
que eram feitas a partir de folhas amargas, não tinha sabor adocicado, não tinha sabor a agradar o paladar humano, mas somente a porcos que não tem como escolher sabores. Mas o texto disse que ele passa a desejar comer a comida dos porcos. Irmãos, espera aí, se para um judeu comer carne de porco é algo impensável, agora imagina a situação do personagem da parábola de Jesus querendo comer a comida que os porcos comiam. Certamente Jesus foi até o limite daquilo que eles poderiam raciocinar em termos de perdão para aquele que clama pela misericórdia de Deus. Mas Jesus disse que ao invés daquele jovem mergulhar nesta vida e comer as comidas que os corpos comiam, ele então cai em si e começa a conjecturar consigo mesmo. Queridos, às vezes estamos tão envolvidos, pastor Anderson, pelos problemas da vida, pelas crises existenciais que nos cercam, que vêm sobre nós, ainda que não a desejemos, que nós perdemos um pouco daquilo que somos. Queridos, independente de circunstâncias e momentos da vida, nós nunca devemos esquecer quem somos e quem está sobre nós. O diabo quer que nós esqueçamos quem somos, não iremos esquecer. O diabo quer que esqueçamos quem está sobre nós. Quem está sobre nós não é o governo, quem está sobre nós não é o entretenimento, quem está sobre nós não é a fama, quem está sobre nós não é o dinheiro, quem está sobre nós não é a mídia. Há alguém superior a todas estas coisas, o Criador dos céus, o Criador da terra. Ele está sobre nós e sobre todos nós. O diabo quer que esqueçamos quem somos, mas este rapaz, embora estivesse faminto, querendo comer comida de porcos, embora estivesse jogado às traças, embora estivesse sem amigos e humilhado, ele não esqueceu quem ele era e nem quem estava sobre ele. Flávio Josefo, o maior historiador cristão e é judeu, ele disse que quando Jesus fala na parábola que este jovem caiu em si, Flávio Josefo diz que é como se aquele jovem saísse de dentro de si mesmo, estivesse diante dele a uma certa distância e pudesse o contemplar e ver a sua real situação. É como se aquele jovem saísse de dentro de si e começasse a vê-lo de fora e ver o seu estado deplorável, sem comida, cabelos crescidos, sem amigos, humilhado, sem ter o que comer e cuidando ali de porcos. Flávio Josefo diz que quando ele olha de fora, então ele tem uma ideia. Ele disse: já sei o que vou fazer, eu vou retornar para o meu Pai. Parece ser e é também uma mensagem evangelística, mas você vai entender o mistério de Deus, porque quando ele diz eu vou voltar para o meu Pai, ele está dizendo: eu aqui não tenho nada, mas eu sei que eu tenho um Pai que ficou me aguardando. Eu aqui pereço de fome, mas lá atrás tem um Pai que ainda me ama. Queridos, quantas vezes a nossa mente e o nosso coração quer nos enganar. Certa feita eu terminei de pregar numa determinada igreja e um obreiro de paletó e gravata chegou ao pé chorando, um homem grande de quase 2 metros de altura. Ele chegou para mim, eu olhei para ele e falei: pois não, filho? Ele olhou para mim, os olhos em lágrimas, avermelhados de tanto chorar, e ele disse: pastor, Deus está decepcionado comigo. Eu olhei para ele, eu falei: quem disse para você que Deus está decepcionado com você? Ele disse: Deus está decepcionado porque eu tenho feito algumas coisas, um obreiro da casa do Senhor. Eu disse: não me conte mais nada. Deus não está decepcionado com você, sabe por quê? Porque Deus não é como eu e não é como os demais. Os demais, assim como eu, nos decepcionamos, porque criamos expectativas, esperamos por resultados que quando não vem, então nós nos decepcionamos. Deus não é assim. Antes que qualquer coisa aconteça, Deus já sabe o final de cada uma delas. Então a decepção não é para Deus, a decepção é para nós. Mas aqui vai uma boa notícia: até quando estamos decepcionados, Deus nos surpreende com o seu amor. Aleluia! Oh, glória a Deus!
Deus nos conhece, queridos, muito antes de nós nascermos, e sabe tudo sobre nós até o nosso último respirar nesta terra. Portanto, nunca se decepcionará conosco. Nós é que precisamos nos levantar em momentos adversos e não permitir que nós nos decepcionemos conosco mesmo, porque quando isto acontecer, estaremos fadados ao fracasso. Mas enquanto estivermos de pé, respirando, temos que ter uma consciência: Deus ainda está me dando oportunidades. Deus é o Deus das oportunidades, e eu estou sentindo Ele aqui hoje. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Oh, glória! Eu posso não ter nada aqui, mas Pai eu ainda tenho. O que esse jovem está dizendo para si próprio, ele não tem um auditório, ele não quer provar nada para ninguém. Ele está falando para si próprio: eu já sei o que eu vou fazer. O que eu fiz foi errado, pequei contra o céu, pequei contra o Pai, deixei a herança dele se dissipar na minha mão, estou vivendo uma vida desregrada e irresponsável, mas tem um segredo entre eu e ele: se eu clamar, eu sei que Ele me dará uma segunda chance. Queridos, o que está faltando não é você concluir o curso que você começou. O que está faltando não é você juntar aquele valor que você está guardando. O que está faltando não é você contar para meia dúzia de homens, entre aspas, que estão aguardando pela sua palavra. O que está faltando é nós acreditarmos que se clamarmos, Deus nos ouvirá. O que está faltando é nós voltarmos a confiar em Deus. Eu tenho pensado nos últimos dias sobre avivamento. Avivamento é uma palavra que está em voga, especialmente em nossas igrejas, chamadas igrejas pentecostais. E quando falamos de avivamento, parece que estamos esperando praticamente o mundo partir ao meio. Estamos esperando algo estrondoso e barulhento, e obviamente que o nosso Deus também é um Deus de barulho. Nosso Deus gosta de silêncio em vezes, mas Deus ama barulho, especialmente barulhos que evocam o seu nome. Queridos, mas o verdadeiro avivamento que a igreja do Senhor deve esperar nos últimos dias é um avivamento pelo despertamento a acreditar de novo no Deus que nós acreditávamos lá no início da nossa fé. No início da nossa fé nós acreditávamos em tudo, hoje nos tornamos criteriosos. Lá no início da fé acreditávamos em coisas que as pessoas nos chamavam de louco por acreditarmos. Hoje estamos selecionando aquilo que Deus pode ou não fazer. O meu Deus ainda é o mesmo, o meu Deus não muda, e se Ele é o seu Deus, acredite, Ele pode fazer todas as coisas. E eu estou sentindo a presença real dEle aqui. Nós estamos nos tornando pessoas muito calculistas. Estamos nos tornando pessoas que acreditam naquilo que a razão nos manda acreditar, queridos. Eu tenho medo do evangelho que tem se pregado hoje. Um evangelho que luta com todas as forças para materializar a fé. Se eu não colocar aqui em cima e a pessoa pegar, ela não vai acreditar. Mas a minha Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É abstrata, é invisível, mas eu creio que ela é real. Aonde está Deus aqui dentro desse ambiente? Ninguém sabe em que canto Ele está, mas nós sabemos que Ele está invadindo todo este ambiente. E não só o ambiente físico, mas o ambiente dentro de nós. Essa casa está cheia da presença de Deus. Queira o inferno ou não, queira Satanás ou não, a presença de Deus está aqui. Pastor, me prova isso. Você chegou aqui, não foi por teus méritos. Ele pegou na tua mão, invisivelmente, sem que você sentisse, te colocou neste lugar e você está aqui. Já conseguiu até dar uns 2 glória a Deus e 2 aleluia. Tá bom por hoje. Daqui a pouco Deus te promove coisas novas, porque o clamor move o coração de Deus. Eu estou com vontade, irmão, de pular aqui. Eu não vou escandalizar o pastor Anderson, não. Se bem que eu já vi ele dando uns pinotes aqui também. Aleluia. Irmãos, o que me chama a atenção é que ele não apenas pensa, ele executa. Nós estamos vivendo um tempo que nós pensamos, o Espírito Santo revela, mas nós não temos coragem de executar. E às vezes temos medo de que aquilo seja uma ideia nossa. Queridos,
É fácil discernirmos quando é uma ideia humana e quando é uma ideia de Deus. Quando é que uma ideia é humana? Quando ela tem todas as probabilidades que aconteça. Quando é que ela é de Deus? Todo mundo olha e fala, eu acho que não. Aí Deus disse, vai. Quando as possibilidades e probabilidades humanas parecem impossíveis, Deus diz assim, continua e vai. Aí é Deus que está pensando, queridos, quanto mais parecer difícil, a questão invade, avança, corre, marcha. Moisés olha e fala, Deus, o povo está clamando e o mar está na frente. Deus diz, o que é que eu tenho a ver com isso? Como assim? Você não está vendo o mar? Estou. O mar difícil, Moisés, eu já fiz. O que tu tens na mão? Deus está dizendo, eu posso usar a arma daqui do céu, mas eu te entreguei uma aí, usa ela. Aqui só é um pedaço de madeira. Vê o que é que acontece, joga na água, vê o que é que acontece. Sabe o que eu acho mais lindo? É que para Moisés não ser exaltado, as águas não começam a se abrir aqui, ó, do início do mar, começam a se abrir lá no meio e vem abrindo de lá para cá. Alguém olha para Moisés, Moisés diz, foi eu não, se fosse eu era daqui, mas como veio de lá, ó quem fez. Tudo que é improvável, tudo que parece impossível e com pouca probabilidade de acontecer, Deus faz, Deus realiza, Deus executa, Deus faz acontecer. O que está faltando, pastor? Se está emperrado, clama que Deus resolve. Olha o que esse jovem faz. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, eu tenho consciência, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me pelo menos como um de teus jornaleiros. Jornaleiro não é vendedor de jornal, irmão. Jornaleiro é aquele que vende diárias, jornadas de trabalho, que são contratados por um serviço temporário, que não ficam para sempre na casa do patrão, mas aqueles que prestam serviço e logo são pagos e dispensados. O filho está dizendo, eu sei que eu tenho um quarto aí, talvez eu tenha perdido o direito dele, mas se eu tiver aqui pelo menos como um de teus empregados, para mim já está bom. Sabe o que esse jovem está pensando? Só em eu ter o pãozinho que lá atrás eu não tinha, para mim já está satisfeito. Irmãos, vamos ser sinceros, tem hora que a gente está pensando como esse rapaz, está pensando pequeno, nem parece que a gente conhece o Deus que a gente escolheu para servir. A gente diz que Deus é grande, mas nos contentamos com coisas pequenas que surgem do nada. Ei, Deus não tem uma torneira, Deus tem uma fonte para a sua igreja. Deus não tem uma torneira que pinga gotículas de água. Deus tem uma fonte. E sabe qual é o mistério de Deus, irmãos? Se eu perguntar para vocês aqui, o que é maior, um rio ou uma fonte? Qual dos dois é maior? O rio. O rio sempre foi e sempre será maior do que uma fonte. Ou ele não é um rio. O rio, geograficamente falando, é maior que fonte. Agora me pergunte, qual é o rio que subsiste sem que uma fonte menor do que ele lhe dê suporte de permanência? Não existe. Queridos, alguém olha para mim e para você, a gente é pequenininho mesmo, né? Às vezes desprezam a gente, mas não sabem que a fonte, embora não pareça nos tornar grande, o mais importante não é o tamanho, é a permanência. A fonte não seca, a fonte continua. Jesus falou para a mulher samaritana de João capítulo 4, ei, a fonte permanece e ela jorra para a vida eterna. Sabe o que Jesus está dizendo? Ela não vai jorrar só aqui, mas ela vai jorrar para a vida eterna. Queridos, estamos aqui agora, mas há uma vida eterna que a fonte nos levará para lá. Oh, presença de Deus! Eita glória! Aleluia! Para e pensa comigo. Ele está voltando para a casa do pai e ele está decorando o texto. Há um script na mente do jovem. Ele está dizendo no caminho, pai, pequei contra o céu, perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Pai, pequei contra o céu. Ele está caminhando. O texto não diz
Jesus não diz por quantos dias aquele jovem caminhou em retornando para a casa do pai, mas enquanto retornava faminto, magro, maltrapilho e humilhado, ele dizia consigo próprio: Pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como dos teus empregados. Ele está voltando. Queridos, Jesus disse que ao longe, olha que coisa linda, ao longe, ou seja, ele não estava próximo da cancela da fazenda. Alguém sabe o que é cancela? Alguns, né? Perto da porteira da fazenda. Ele estava ao longe quando o pai ouviu. Espera aí, não é o filho que vê o pai, é o pai que vê o filho. Por que é o pai que vê o filho? Porque quem vai doar vê primeiro. Quem vai doar ali é o pai. O filho volta arrependido, mas quem vai doar é o pai. Então, quando o pai o vê, ele abre a porteira e corre ao encontro, abraça-lhe e beija-o ao pescoço. E o filho diz: Pai, é bom te ver, mas escuta o que eu vou falar. Pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai interrompe. O pai não deixa que o filho fale tudo o que queria, porque não interessa para o pai o que vem depois. O que o pai quer ouvir é o clamor. O que o pai quer ouvir é a petição profunda. Clamor quer dizer pedir com profundidade. Tem coisas que nós pedimos apenas, outras temos que pedir com profundidade. E sabe o que me chama a atenção? Que é enquanto não pedimos com profundidade que Deus se movimenta em nosso favor. Abacuque tinha orado quantas vezes? Não sabemos, mas uma hora ele diz assim: até quando clamarei eu e tu não responderá? Deus disse: eu vou te contar uma história. E quando Deus conta para ele quais são os seus planos futuros, ele diz: ouvi a tua palavra e temi. No meio dos anos, lembra-te da misericórdia. No meio da tua ira, lembra-te da misericórdia. Mas aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Esse filho volta, mas antes que ele peça para ser tratado como um dos empregados do pai, o pai clama em alta voz e diz: trazei depressa a melhor roupa. A melhor roupa não é a roupa de linho. A melhor roupa não é a roupa mais trabalhada, de tecido puro e caríssimo. A melhor roupa é a roupa que identifica o morador da casa. A melhor roupa é a roupa que quando alguém passa diz assim: ei, esse é membro da família, esse é da casa, olha lá a roupa dele. O pai diz: ei, ele está voltando sem roupa, mas eu vou colocar roupa que o identifica como da casa outra vez. Trazei também anel e coloca no dedo. Anel na Bíblia fala de honra. O pai está dizendo: lá fora arrancaram a honra dele, mas aqui comigo ele volta a ter honra outra vez. Queridos, o clamor move a misericórdia. Fala para uma pessoa: clamor move misericórdia. Clamor gera misericórdia. Clamor a Deus move misericórdia de Deus. O que estava parado volta a funcionar. O que estava emperrado, Deus coloca o óleo do Espírito e a engrenagem começa a andar outra vez. O clamor faz Deus se movimentar. Trazei também as sandálias e coloca nos pés. Queridos, um jornaleiro, um vendedor de diárias, ele não se alimentava na cozinha, ele não comia do que era produzido na mesa da fazenda. Um jornaleiro vendedor de diárias não andava calçado. O vendedor de diárias andava descalço, e o pai diz: coloca sandálias nos pés dele, porque ele não é jornaleiro, ele não é vendedor de diárias, ele é filho. Coloca as sandálias nos pés. E antes que eu esqueça, matem o bezerro cevado, comamos,
alegremo-nos, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto, mas agora está vivo outra vez. Queridos, eu quero aplicar em 5 minutos esta parábola de Jesus. Quantas vezes estamos como aquele homem que, olhando para trás, não consegue ver mais nada, porque uma cortina o separou da misericórdia de Deus. Aquele jovem poderia estar no estado deplorável que estava, dizer: como é que eu vou voltar? Há uma cortina que impede. Mas esse jovem, ele tinha uma arma, e essa mesma arma nós temos. Queridos, a arma que Deus nos deu, a arma do clamor, é uma arma tão poderosa que ela destrói fortalezas no mundo invisível, no mundo espiritual. Talvez até o próprio Jeremias, no capítulo 33, estivesse pensando assim. Ele está preso no pátio da guarda, todos o abandonaram. A nação envergonhada, passando por um dos seus piores e vexatórios momentos na sua história. Os profetas amordaçados, inclusive o próprio Jeremias, preso para que não falasse o que Deus lhe havia mandado falar. Quem sabe é um pensamento, conhecendo Deus, a mente de Jeremias, Deus vai o encorajar a fazer uma única coisa: clamar. Jeremias, você está preso, mas você ainda é meu servo. Jeremias, as grades não romperam com a nossa amizade. Jeremias, a tua solidão não te separou do meu amor. Jeremias, estar solitário aí não tira de você os méritos de um servo. Então, Jeremias, clama a mim. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus encorajando. Deus está encorajando alguém nessa noite. Volte a clamar. Por que eu estou dizendo volte a clamar? Porque Deus está querendo que voltemos a clamar. Porque um dia nós tínhamos sensibilidade para isso. Está na hora, irmãos, de nós fecharmos os olhos que nos mostram apenas aquilo que é impossível e começarmos a abrir os olhos daquilo que vê as possibilidades. Possibilidades para nós é certeza do agir de Deus. Quando pensamos, Deus age. Quando conjecturamos, Deus tem o poder de executar. Queridos, Deus falou para Jeremias, está falando para mim e para você: clama a mim. Acho interessante, para nós encerrarmos, Deus encoraja o profeta a clamar. Deus está dizendo: a tua circunstância não impede do teu clamor chegar até a mim. Jeremias, e por mais que pareça que o cenário não vai mudar, se tu clamar, eu estou pronto para agir e fazer uma mudança radical no cenário. Tem cenários que o promotor não muda, que o juiz não muda, que o advogado não muda, que nada muda, mas Deus muda. Clama a mim. Aí Deus faz 2 promessas, ou pelo menos 2 certezas de reação de Deus. Primeiro, eu vou te responder. Aleluia. Irmão, meu querido, não existe notícia maior e melhor do que essa. Clama a mim e responder-te-ei. Peraí, pastor, mas Jeremias está preso. Deus está dizendo, mesmo preso. Deus não está dizendo, quando você sair daí, Jeremias, me clama, tá? Não, clama a mim, aí onde você está. Deus está falando para alguém aqui: ei, não existem lugares favoráveis ou desfavoráveis para Deus te ouvir. Eu vou repetir: não existem lugares favoráveis ou desfavoráveis para Deus te ouvir. Deus te ouve de todos os lugares, de qualquer lugar. Por mais que pareçam ser tenebrosos, Deus nunca deixa de estar com os ouvidos inclinados. Jeremias, clama a mim. Primeiro, eu te garanto que eu vou te responder. Segundo, na minha resposta, no bojo da minha resposta, vai uma revelação que tu não conhece.
Meu irmão, tem coisas que a nossa razão, tem coisas que as nossas limitações não nos permitem atingir, porque pensamos pouco, nosso poder de ação e reação é limitado. Então tem horas, tem momentos que tudo que sabemos, tudo que pensamos não alcança aquilo que Deus ainda pode fazer. Aí Deus diz para Jeremias: eu vou te anunciar coisas grandes. Quem aqui quer coisas grandes de Deus? Enquanto eu prego, o Espírito Santo está dizendo a pessoas que estão como que presas dentro de um momento, dentro de uma circunstância, dentro de uma situação, e essas circunstâncias, momentos e situações estão como algemas e correntes, não permitem que você dê passos nem para a direita e nem para a esquerda. É como se você estivesse fadado a permanecer preso dentro desse ambiente, desse momento e dessa circunstância. Deus está dizendo no ouvido de alguém: clama a mim que eu vou te falar umas coisas que você ainda não sabe. Fique de pé do seu lugar. Quando clamamos, Deus responde. Como diz aquele hino, oh glória. Quando nós clamamos, Deus responde, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus faz questão de nos socorrer. Deus é o Deus do socorro. Na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me ouviu. O salmista tinha razão. Do Salmo 40 ele diz: com paciência eu esperei. Mas aquele esperar não era ficar sentado, era clamando, confiando e adorando. E o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Hoje, nessa noite de quinta-feira, há um clamor a ser feito por cada um de nós ao Senhor. Está na hora de nós deixarmos de acreditar naquilo que a razão quer nos obrigar a acreditar. Queridos, olhe para cá. Se fosse para nós acreditarmos naquilo que a razão diz para acreditarmos, seríamos iguais aos que estão lá fora, que não têm esperança, que não creem em um Deus soberano. Seríamos como eles, ou mais um no meio da multidão. E por que somos diferentes? Porque nós somos o único povo na terra que acredita, que crê num Deus invisível, porém real. Oh, glória a Deus. Eu quero orar nesse momento e pedir que o Senhor coloque dentro de nós esse poder de reação. Fale para uma pessoa assim: reaja. Fale para alguém aqui mesmo, aqui. Diga assim: reaja. Reaja. Nós não vamos esperar algo acontecer, nós vamos trazer à existência aquilo que ainda não existe. O poder do clamor tem essa autoridade, querido Alexandre. Aquilo que ninguém vê, oh aleluia, aquilo que ninguém enxerga, o clamor traz à existência. E de repente, e quando eu falo de repente, eu falo de fração de tempo mesmo, na etimologia e na originalidade da palavra, na aplicabilidade da palavra. De repente, o cenário muda. Sabe o que é isso? É o poder que o clamor faz, transforma o ambiente, muda o cenário. Cenários mudam quando nós clamamos. Deus traz a existência quando nós clamamos. Eu quero que você saia daqui a pouco, após esse culto, acreditando naquilo que ninguém consegue acreditar. Aliás, não é que eu quero isso, Deus quer isso para você. Deus quer que voltemos a viver dentro de um ambiente e
de uma atmosfera que acredita no que ninguém mais acredita. Golias desafia o exército de Israel de manhã e de tarde. Não tem um homem. Davi chega e diz: quem é este incircunciso filisteu aí? Você sabe o que ele está dizendo? A circuncisão era a forma de Deus manter o elo, a comunhão e a aliança com seu povo. Golias não tem comunhão, e Davi está dizendo: quem ele pensa que é? Nós temos comunhão. Oh, aleluia. Está com medo, mas tem comunhão. Está acuado, mas tem comunhão. Não acredita que pode vencer, mas tem comunhão. Não vê forças e nem possibilidades, mas tem comunhão. E Davi disse: quem é este incircunciso aí? Quem tem comunhão somos nós. E se não tem soldado aqui para guerrear, eu sei que eu sou só um menino, mas eu consigo ver uma ótica que ninguém mais consegue ver. E eu vou para cima de Golias. Mas você não pode. Por quê? Porque você não é um guerreiro. Mas você não pode. Por quê? Porque você é um menino. Mas você não pode. Por quê? Porque você não é treinado, Davi. Com quem eu falo? Com Saul. Saul, me libera. O exército está acuado. O campo de batalha está um culto fúnebre. Mas se o Senhor permitir, eu enfrento Golias. E te garanto que através do Deus de Israel eu venço ele. E a nação não será mais envergonhada. Por que só Davi consegue ver? Por que ninguém mais consegue ver? Só Davi. Porque Davi estava acostumado a viver dentro de um ambiente. Oh, aleluia. Oh, Davi não só foi o maior salmista, que dos 150 salmos escreveu 73 deles. Davi não só compunha, Davi sabia de quando Deus recebia o seu louvor. E Davi diz: como é que eu posso me considerar um comum se a atmosfera que eu estou vivendo com Deus é uma atmosfera superior? Queridos, eu vou encerrar agora, porque quando está vindo de Deus, saiamos da atmosfera que a maioria desejou e está, e vivamos uma atmosfera superior. Vamos ser chamados de maluco, pastor Flávio, porque nós estamos vivendo dentro de um tempo que tudo é muito pensado, tudo é muito bem calculado, e tudo aquilo que parece ser impossível torna-se impossível de verdade. É aí onde surge o crente de uma atmosfera diferente. Todos dizem não, ele é o único que levanta a mão e diz: eu ainda acredito, eu ainda creio. Mas as possibilidades, comigo não existem possibilidades, porque eu não estou só, e aquele que está comigo não pensa e nem age pelas possibilidades. Ele quer, ele executa, e ponto final. O Saul quis transvestir Davi, colocou uma armadura que não era sua. Ele caminha alguns passos, olha para Saul e fala: eu queria te agradar, mas não vai dar. Eu não posso andar com esse negócio. Mas como é que você vai guerrear sem armadura? Eu já tenho minha armadura. Onde ela está? Eis o segredo, meu irmão. O inimigo não vê a nossa armadura, por isso ele desdenha de nós. Por isso ele nos julga, é fraco. Por isso que Paulo disse: diga ao fraco, eu sou forte. Deixa o inimigo entrar em parafusos. Não empresta uma aspirina para ele, deixa ele morrer de enxaqueca. E sem entender, como é que pode? Não está armado, não tem armadura e vem me enfrentar. É porque o segredo não está na armadura externa, mas naquilo que o Senhor nos revestiu. Eu vim aqui pregar e trazer uma palavra que vai tirar você desse ambiente de dúvida, desse ambiente de medo. Em nome de Jesus, eu encerro em 2 minutos, não passa disso. Em nome de Jesus,
invada. Oh glória! Em nome de Jesus, invada uma atmosfera que acredita no improvável. Em nome de Jesus, invada uma atmosfera que acredita naquilo que é improvável. Deus está te chamando, invade a atmosfera. O segredo é clama. Eu vou te revestir, eu vou te encher, eu vou te capacitar. Eu vejo a atmosfera abrir suas portas hoje aqui. Ai. Ai, Deus. A atmosfera abriu suas portas. E alguém está dizendo, entra. Oh, glória. Olhe para cá, queridos. Eu encerro em um minuto. Jovem dos apóstolos. Dos 12 apóstolos, João era o mais moço. Na noite anterior à crucificação, Pedro negou e muitos se esconderam. Mas João permaneceu. Mas ele não era o mais jovem. Na crucificação, Jesus no Gólgota, no madeiro, na cruz, Pedro não estava. André não estava. Nem Tiago, irmão de Jesus, estava. Nem Judas, irmão de Jesus, estava. Porque aquele que eles o seguiram estava num madeiro, humilhado, ensanguentado, esbofeteado. Mas tão esbofeteado que estava irreconhecível lá. Mas sabe quem que estava lá no pé da cruz? João, abraçado a Maria. Sabe o que ele ouviu de Jesus enquanto estava na cruz? Mulher, eis aí o teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. Foi o único que ouviu isso. Os anos se passaram. A igreja está estabelecida sob perseguição. Ele tem agora 95 anos. Mas a palavra que o velhinho prega tem tanta ousadia. A palavra que o velhinho prega tem tanta unção que está todo mundo se convertendo. Aí alguém diz, pega esse velho, tranca ele numa ilha. Quero ver ele pregar para alguém. Matar a gente não mata, porque vai virar um mártir e um herói. Mas prende ele numa ilha. Quero ver pregar na ilha. Joga o velhinho. Tranca a porta. Fecha a porta da ilha. Eu encerro em 30 segundos. Estou cronometrando o tempo aqui. Prega aí, velhinho, dentro da ilha, que eu quero ver. Aí o velhinho se senta. E quem sabe ele pensou, Senhor, e agora? Capítulo 4 do Apocalipse. O céu se abre sobre a ilha de Pátimos. E lá do céu uma voz brada e diz assim: João. Quem está me chamando? João, aqui em cima.
que você vê? Uma porta aberta. É para você. Sobe para cá, João. Sobe para cá, João. Sobe para cá, João. E não é que o João vai. E quando o João chega lá, alguém diz: João, eu vou mostrar umas coisas aqui e falar outras. Tudo que você vê e tudo que você ouvir, escreve num livro. Queridos, eu vim essa noite aqui para dizer que você precisa, você necessita rapidamente voltar a clamar. Sabe por quê? Porque nem tudo se perdeu para você. Ainda tem projeto de Deus para a sua vida. Ainda tem plano de Deus para a sua vida. Ainda tem plano de Deus para a sua vida. Abraça um irmão, pelo menos um. Pelo menos um, abraça aí. E fala para ele: